Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Manhã Cidade. E como todo sábado, a gente chega por aqui para tratarmos de política. E olha que essa semana foi marcada por várias decisões judiciais em relação a questões eleitorais em vários níveis. Nós começamos pelo Sérgio Moro, que passou uma verdadeira saga desde o TRE do Paraná, onde foi absolvido lá por 5 votos a 2, até chegar ao TSE, né? E é o seguinte, no TSE, Sérgio Moro conseguiu se livrar da possibilidade de cassação definitivamente, porque ele conseguiu vencer por 7-0, ou seja, a unanimidade dos ministros do TSE. O que ocorreu com ele é que o PL e o PT, diferentemente, acabaram entrando cada um a seu modo, com ações judiciais alegando abuso do poder econômico. Como as ações eram parecidas e sobre o mesmo caso, foram juntas numa só, foram juntadas, digamos assim, e levadas para o TRE do Paraná. E, como eu disse, lá foi 5-2 e depois agora confirmado no TSE, vitória de Moro por 7-0. E aí ocorre o seguinte, não haverá eleição suplementar no Paraná. Um detalhe, já havia até pesquisa eleitoral colocando, por exemplo, Michele Bolsonaro como uma das favoritas nessa disputa aí, se ocorresse a eleição no Paraná. Mas não vai ocorrer. Sérgio Moro venceu, né, e continua então senador. Bem, saindo do Paraná para o Rio de Janeiro, Cláudio Castro, governador do Rio, né, ele também foi absolvido, mas no caso dele, foi absolvido no TRE do Rio de Janeiro. E aí foi muito mais apertado, foi uma vitória por 4-3. Ele também era acusado de abuso do poder econômico, mas sobre outra questão, porque ele teria supostamente contratado cabos eleitorais para cargos e órgãos públicos, como a COPES, que é um órgão de pesquisa, e a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E esses cabos eleitorais ajudariam aí nas campanhas eleitorais de Cláudio Castro. Bem, ele foi eleito no Rio de Janeiro com 58% dos votos e o segundo colocado, Marcelo Freixo, teve apenas 28% dos votos. Mas, né, mesmo assim, a ação foi promulgada e foi colocada, né, e aí acabou o TRE do Rio de Janeiro confirmando a vitória do Cláudio Castro. Um detalhe, lá no Rio de Janeiro, uma série de governadores já passaram por esse tipo de coisa. Já teve governador impeachmentado, Wilson Witzel, teve também governador preso, Sérgio Cabral, enfim. Mas o Cláudio Castro não vai perder o mandato. Mas já havia especulação de que o PL poderia lançar, no lugar do Cláudio Castro, uma nova eleição, o Flávio Bolsonaro. Porém, não vai ser agora que isso vai mudar. Cláudio Castro continua no Rio de Janeiro. E vindo aqui para Pernambuco, teve também decisão do TSE também. E aí, no caso daqui, foi sobre a Prefeitura de Água Preta, lá aqui na Mata Sul. E olha, no caso de Água Preta é o seguinte, o prefeito foi preso, né, por uma operação dilúvio, ele acabou preso, depois ele conseguiu, e aí o vice assumiu, o Neto Cavalcante assumiu lá a prefeitura, depois o prefeito conseguiu retornar e aí tirou a equipe do vice, ele brigou com o vice, inclusive, ele voltou ao seu lugar lá como prefeito, e aí agora o TSE entendeu que ambos, tanto o prefeito Noé Magalhães como o vice Neto Cavalcante, devem ser cassados. E tem mais, tornados inelegíveis por 8 anos. Com isso, quem vai assumir lá é o presidente da Câmara Municipal, que é do PSB. Pois é, agora o que se especula é quem eles vão lançar, né? Porque ambos eram candidatos, né? Para tentar aí, né? A disputa agora em 2024. E agora o que se cogita é que o Neto Cavalcante vai lançar a esposa e vamos ver o que Noé Magalhães vai fazer. E ainda tem o João Fernando Coutinho, que já foi deputado estadual e federal, que também tem base na cidade e pode se lançar lá. Enfim, Água Preta está uma disputa enorme, mas foram 3 decisões judiciais ao longo da semana bem diferentes. E, por fim, a marcha dos prefeitos ocorreu de segunda a quinta passada, né, com a presença, por exemplo, do Lula, que acabou vaiado entre os prefeitos, gente. Ele foi vaiado por uma parte dos presentes e foi aplaudida por uma outra parte. O que ele falou é que é necessário pensar não só nas eleições agora, nesse momento, e de diminuir a temperatura política, mas também anunciar alguns recursos, né, alguns convênios com prefeituras, porém, sabe o que os prefeitos querem? A desoneração da folha de pagamento. E isso quer dizer que os prefeitos conseguiriam pagar sobre cada funcionário, cada servidor, em vez de pagar 20%,
pagarem 8%. É essa a grita dos prefeitos nesse momento, e aí vamos ver se eles vão conseguir. Quem esteve por lá também, Raquel Lira, né, prestigiando as prefeitos e com uma discussão mais municipalista, falando disso, falando de desoneração, falando de recursos para as prefeituras, e, enfim, tentando agradar uma base de prefeitos que é importante. Inclusive, Pernambuco teve 600 pessoas na delegação, né, de todas as cidades aí. Além disso, Josafá Almeida entrou para a diretoria da Confederação Nacional dos Municípios. Lembrando que Josafá é prefeito de São Caetano e candidato à reeleição na cidade. Pois para essa semana o que se especula agora é a União Brasil, se ele realmente vai ficar com o João Campos em Recife e se ficar desequilibra o tabuleiro de forças em favor do prefeito de uma vez, já que o União Brasil tem o terceiro maior tempo de guia eleitoral e a terceira maior verba de fundo partidário. Mas aí, a conferir, eu volto sábado que vem com mais comentários, se Deus quiser.